Olá, queridos e queridas. Boa noite a todos e a todas. Ou bom dia, boa tarde, né? Se você estiver assistindo esse nosso bate-papo aqui em outro momento. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos dando início a mais uma palestra, né, pública aqui no SESI Jequié. Uma alegria imensa para todos nós nos fazermos presentes, né, mesmo nesse momento de distanciamento social, de recolhimento social. Vocês me escutam bem, queridos? O som tá bom? Vão dizendo aí, porque esse é o momento, antes da gente começar. Sejam todos bem-vindos. Me escutam bem. Maravilha, Neuza, muito obrigada. Queridos, que alegria, né, estarmos juntos. Eu estou retornando aqui ao SESI Jequié e é uma alegria a gente poder fazer esse intercâmbio, né, Paraíba, Bahia, isso que vem aí do movimento da Cafelma, Caravana da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado, que é tão forte, né, que une tantos corações amigos, e hoje estamos aqui juntos para refletir, para conversar. Ai, que bom, queridos, que bom, Vanusa, que o som tá ótimo. Então, vamos ver o horário, 8h03, né, já dá pra gente conversar, já temos uns amigos aqui conosco. Queridos, eu me chamo Maiara Maia, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, da Federação Espírita Paraibana, então eu trago aqui um abraço, né, de todos os que fazem a Federação Espírita Paraibana, Paraíba, né, muito gratificante, muito bom estar aqui com vocês hoje. E para refletir sobre uma temática tão importante, né, conquista de virtudes, sobretudo a humildade, que tem tanto a nos ensinar e nós precisamos tanto, né, nos debruçar sobre, estudar sobre e conquistar, né, construir essa virtude em nós. E para começarmos, eu trago aqui uma mensagem do livro Filho de Deus, né, o livro é de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, para a gente ir se ambientando, né, nessa noite. A mensagem de número 5, Herdeiro de Deus. É um lembrete, né, para cada um de nós. E o que é que Joana vem nos dizer? Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida. Enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te, por amor, como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes, que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever, vejam bem, o teu dever é te fazeres receptivo ao pensamento divino, em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis, para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade.
tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquirires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Olha que mensagem linda, gente, e de muito incentivo para a gente, né? Todos somos filhos de Deus, herdeiros, né, de Deus, e temos todo um papel, todo um objetivo, né, estando encarnados, mas que essa mensagem ela não nos traga vaidades, como é a temática, né? Nós vamos conversar sobre isso aqui hoje, mas que ela realmente nos traga o senso de responsabilidade que nós possuímos, né? Nós temos que possuir para desenvolver todas essas virtudes em nós, e assim nós conseguiremos realmente nos transformar, sair dessa infância espiritual, né, e nos transformar realmente em filhos de Deus, em herdeiros, e usufruir de todos esses tesouros da criação. Então, com essa leitura, vamos nos preparar para a nossa prece e assim dizermos interiormente: amado Mestre Jesus, irmão nosso de todos os dias, estamos aqui, Senhor, distantes fisicamente, mas unidos em pensamento, em sentimento, para pedir a Tua proteção, o Teu amparo a cada um de nós, nesse nosso propósito diário de Te seguir. Nos abençoa, Senhor, na nossa intimidade a cada um, na saúde do corpo físico, na saúde emocional, espiritual, Senhor. Abençoa as nossas companhias espirituais, bem como aqueles que se dizem os nossos desafetos, que eles possam ver em nós espíritos que estão no caminho, na busca pela melhoria interior. Abençoa tantas pessoas que estão em sofrimento nesse momento, que a Tua luz, as Tuas bênçãos possam chegar a cada uma delas. Obrigada por tudo, Senhor. Nos ajuda a estarmos permanentemente contigo. Que assim seja. Sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando agora, né? Nós fizemos uma leitura do livro Filho de Deus, de Joana Pordivaldo, e também fizemos a prece de abertura aqui da nossa fala de hoje, né? E vamos agora partir para a nossa exposição, e aí se vocês quiserem comentar, fiquem muito à vontade, tá, queridos? Esse momento aqui é nosso. E hoje a temática é bem interessante, né? E o nosso objetivo aqui realmente é refletir sobre, né? A temática é reflexões sobre a humildade, e nós iremos refletir, conversar um pouco, né, sobre essa virtude, e já de antemão a gente adianta que não é o nosso objetivo aqui esgotar todo o assunto, até porque há uma vasta literatura, né, espírita sobre esse tema, devido à importância dessa virtude em nossas vidas, né? Mas iremos refletir aqui e que abra também aí espaços para conversar sobre, né, dialogar e aí despertar, né, o senso para essa virtude tão importante. E queridos, reflexões sobre a humildade.
Inicialmente, né, nós já iniciamos dizendo que a humildade é uma virtude importantíssima para cada um de nós, mas que nós ainda estamos, né, no processo de desenvolvê-la. É uma qualidade, uma virtude, né, contrária ao orgulho, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o orgulho, né, porque às vezes nós temos um entendimento do conceito do que significa orgulho, mas o orgulho ele possui as suas nuances, né? Então, o orgulho não necessariamente é só eu me sentir superior às outras pessoas. Existem nuances importantes, né, e que a gente observa no nosso dia a dia e que também são facetas do orgulho, e é muito importante identificarmos, né, porque quando a gente identifica, a gente consegue se modificar. Enquanto nós não conseguimos ainda visualizar aquilo em nós, né, nós não conseguimos nos transformar e partir para a mudança. Então, a humildade é contrária ao orgulho, né? E o mais interessante uma das coisas mais interessantes dessa virtude é que ela nos coloca na posição de aprendizes que nós somos, né? Há quem pense que a humildade é você se colocar como menor, né? E se colocar inferior a todas as pessoas, e não é bem assim. A humildade, ela é uma perfeita compreensão e percepção de si mesmo, ao ponto de eu saber exatamente onde eu estou, né? Nem maior, nem menor, exatamente onde eu estou. E como nós estamos realmente, né? E nós somos aprendizes, então ela nos dá realmente essa percepção perfeita de que nós somos, de quem nós somos, e que estamos aí, né, nessa posição, e há um Deus, né, um Pai Criador acima de nós, e que nós devemos, né, compreendê-lo e entender a posição dele na nossa vida. Então, quando a gente não exercita essa humildade, né, nós podemos pensar que nós não precisamos da espiritualidade, que nós não precisamos do nosso Pai Criador, quando na verdade nós precisamos e nós devemos, né, como nos disse a mensagem do início aqui, entender a nossa posição como herdeiros de Deus. E Ele é esse Pai amoroso que nos ama, né, mas que constantemente a gente se vê perguntando onde está Deus diante de tanto sofrimento, né? Sobretudo num momento tão singular que nós estamos passando e que ninguém foi preparado para, né? Esse momento de pandemia que veio mexer com muita coisa nossa, e vemos muitos entes queridos se despedindo, né? E fazendo a grande viagem. Isso tem mexido, e é natural ter mexido, né, com cada um de nós, mas precisamos desenvolver a nossa fé. E a humildade, ela está muito ligada à fé, porque nós nos colocamos aos pés do Criador, né, numa confiança profunda em Deus, ao ponto de buscar essa compreensão, né, e não nos revoltarmos perante a divindade. Então, é uma virtude importantíssima, a primeira das bem-aventuranças, né? Nós iremos falar um pouquinho aqui também sobre. E Jesus, que é o nosso governador planetário, né? Está lá em A Caminho da Luz, no livro de Emmanuel pela psicografia de Chico. Jesus foi quem veio realmente nos mostrar, vivenciou, né, essa virtude tão singular. Então você vê desde o nascimento, na verdade,
desde o ato de Jesus de vir à Terra, né, ele como esse nosso governador planetário, e de vir num ato de profunda humildade, né, e profundo amor para conosco. Você vê as condições em que ele encarnou aqui na Terra, né, numa manjedoura, então ali junto aos animais, num momento de profundo em que as pessoas esperavam príncipes e castelos e uma movimentação muito grande externa, né, com muitas riquezas materiais, mas Jesus escolheu nascer numa noite singela, numa manjedoura, ali junto aos animais. Então, desde o início, Jesus está nos trazendo lições profundas de humildade. E isso, no decorrer, né, da sua estadia aqui conosco, na Terra, em momentos muito particulares. Existe um momento que eu gosto muito, e a gente vê narrado nos evangelhos, mas sobretudo no livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos, por Chico Xavier. Existe um capítulo que é a negação de Pedro, e é muito interessante porque narra Humberto de Campos que os apóstolos estão conversando, Jesus já estava, né, prestes a dar o seu derradeiro testemunho, prestes à crucificação ali, e os apóstolos estavam conversando, na verdade, debatendo quem era o maior entre eles. E aí, Jesus, qual é a postura de Jesus? Jesus observa aquele debate, né? Ele dizendo, eu sou o maior por isso, eu sou o maior por aquilo, e justificando por que seria o maior. Enquanto Jesus chega, se aproxima e começa a lavar os pés dos seus apóstolos. E vai lavando de um por um. E os apóstolos conversando e Jesus lavando, até que quando ele chega em Pedro, Pedro se recusa a ter Jesus lavando os seus pés. E Jesus olha para ele e diz, Simão, não queira ser maior, melhor do que os teus colegas de apostolado. Né? Então, e aí vai dar lições a Pedro. Então você vê um gesto, né, pequeno, mas de um enorme significado, Os apóstolos ali discutindo qual deles era o maior, e vem Jesus dar o seu ensinamento, né, de lavar os pés, nos colocando e nos mostrando, né, que nós devemos ter sempre essa posição de aprendizes, de servidores. Então é uma lição linda, né? Eu aconselho a todos lerem Boa Nova, capítulo A Negação de Pedro, e você vai ver isso, né? Então Jesus, em vários momentos, vem nos mostrar essa virtude. E aí, queridos, essa virtude, ela é contrária ao orgulho, né? Como nós já falamos. E é interessante que no Livro dos Espíritos, na questão 785, está lá na parte das leis morais, na lei de progresso. Na pergunta 785, Kardec questiona aos espíritos: qual é o maior obstáculo ao progresso? E o que é que os espíritos respondem? O orgulho e o egoísmo. Quero dizer do progresso moral, pois o progresso intelectual avança sempre. E aí ele vem nos dar várias lições, também aconselho a todos lerem, né, estudarem o Livro dos Espíritos. Então, os Espíritos nos dizem claramente, de uma forma muito direta e objetiva, que o egoísmo, e ele coloca, na verdade, o orgulho primeiro, né, o orgulho e o egoísmo como esses grandes empecilhos, obstáculos ao progresso. E aí a gente se pergunta, mas será que eu sou orgulhoso? E abrindo um parêntese, por que a gente está
né, buscando esse tipo de encaminhamento para debatermos aqui. Porque como nós falamos, a humildade, ela diz respeito a uma perfeita compreensão e percepção de si mesmo. E para que nós tenhamos essa percepção de nós mesmos, nós precisamos fazer um processo, né, que é uma missão aí de todos nós, que é o processo de autoconhecimento, autodescobrimento. Então vejam bem, para realmente nós termos uma percepção, né, um entendimento interessante sobre nós, nós precisamos buscar nos conhecer. E de que forma, né, nós podemos exercitar esse autoconhecimento? E eu já adianto que toda a nossa vida aqui na Terra, né, toda essa nossa existência e todas as situações que acontecem conosco são material didático para que nós possamos nos conhecer e aí nos transformar. Então, as situações que acontecem é o nosso trato com o outro, né, e o outro é um excelente parceiro, né, nesse processo, porque o outro, o que nós enxergamos no outro, aquilo é muito de um reflexo de nós mesmos. Então, coisas que nos incomodam no outro, é um grande alerta, é uma luzinha que pisca, né, para que a gente possa parar e dizer, mas será que eu tenho isso? Será que eu sou assim? Se eu consigo identificar, né, no outro, será que é porque eu possuo isso? E quem melhor do que eu, que conheço e tenho, para conseguir enxergar no outro? Então, o outro é um grande parceiro nesse processo e as diversas situações que acontecem com a gente também, tá? Então, já fica aqui o alerta, né, e o lembrete de que autoconhecimento, autodescobrimento é algo fundamental para cada um de nós. A doutrina espírita nos traz isso de inúmeras formas, nos convida a esse processo. E a pandemia, queridos, ela tem nos oportunizado isso também. Vejam bem, vejam quão simbólico, né, é esse momento em que nós fomos convidados, e aí lê-se convocados realmente, obrigados, a deixar o mundo exterior e voltar para dentro de casa, né, e esquecer um pouco o externo, voltar para dentro de casa e permanecer dentro de casa. E essa casa pode ser aqui a nossa casa, o lar de cada um de nós, né, mas também a nossa casa mental, a nossa casa nós. Então a pandemia nos oportunizou isso, porque nós nos vimos ali só conosco mesmo, né? E aí e são processos, né, que nos tiram da zona de conforto. Então são processos dolorosos muitas vezes, mas fundamentais para o nosso próprio crescimento. Então fica aí a dica também do autoconhecimento, autodescobrimento. E é interessante isso, eu sou evangelizadora e estávamos conversando sobre isso, né, com os meus jovens, sobre o autoconhecimento e debatendo que existem diversos conhecimentos, né? Então existe conhecimento de química, física, culinária, o espiritismo, existem aqui a quantidade de livros, então existem conhecimentos sobre muitas coisas, mas que alguns conhecimentos eles são valorizados na nossa sociedade e outros não são tanto, né? Então na nossa sociedade, a gente conversando com a juventude, existe muito esse apelo para o vestibular, para o Enem, né? Então naturalmente esses conhecimentos eles são mais valorizados pela sociedade. Entretanto, existe um conhecimento que é fundamental e nós que sabemos que somos espíritos imortais vivendo uma experiência material, deveria ser um dos conhecimentos primordiais para a gente, que é
o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. E aqui a gente não está falando sobre conhecimento de, eu sei a minha altura, eu sei quanto é que eu calço, eu sei qual é a cor dos meus olhos, eu sei qual é o formato do meu rosto. Não, não é esse conhecimento de si mesmo que envolve questões materiais, mas é o conhecimento de si mesmo que envolve questões da essência, do ser, né? E diz respeito a: eu sou uma pessoa paciente? Quais são as coisas que tiram a minha paciência? E abrindo um outro parêntese, né, de que se eu conquisto uma virtude, ela é minha e nada pode tirá-la de mim. Então, quando eu digo fulaninho tirou minha paciência, claramente, se eu tivesse a paciência, ele não poderia ter tirado, né? Então, ainda é uma conquista, é um processo que eu estou para conquistar essa virtude. Mas aí, esse conhecimento de si mesmo, ele é fundamental, porque ele realmente nos mostra quem nós somos, né? Quem eu sou. Ele abre os nossos olhos para isso e, a partir daí, nós conseguimos nos transformar. Então, fiquem muito atentos, queridas, às situações que acontecem conosco, porque é um grande alerta, né, para como eu estou e o que é que eu preciso ainda modificar. E aí, falando do orgulho, né, nós abrimos esse parêntese do autoconhecimento, porque tem muito a ver aqui com o que nós vamos falar agora, que são algumas facetas do orgulho. E aí, conceitualmente, nós entendemos que orgulho é você se sentir superior, né, às demais pessoas. E aí isso envolve, devido à sua intelectualidade, então, eu já li muitos livros, né, então eu sou uma pessoa claramente superior a outra pessoa. Ou eu sei fazer isso, então questão de habilidades, enfim. Nós estamos constantemente num processo de comparação com o outro, né? E a nossa sociedade, ela nos mobiliza para isso. Entretanto, vem a doutrina espírita nos falar que o outro é um grande parceiro nesse processo de construção de si mesmo, de autotransformação. Então, não é interessante essas comparações, né? Porque não se compara evoluções. Então, Kardec, ele traz no Livro dos Espíritos, de uma forma muito didática, né, a escala dos espíritos, mas ele não faz isso para que nós possamos, fulaninho aqui, claramente, Kardec escreveu aqui, claramente zombeteiro. Não tem que ser assim. Kardec nos mostra de uma forma didática para a gente, né, para que eu possa me olhar ali e dizer: pera, onde é que eu estou aqui? O que é que eu posso fazer para melhorar? E nunca com relação ao outro, né? Então a gente precisa muito parar para pensar: será que eu me sinto superior às outras pessoas? Porque isso é uma faceta do orgulho. Entretanto, existem outras facetas do orgulho, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade de admitir que eu errei. Isso é uma faceta do orgulho. Eu não erro, ou se eu erro, aquilo me dói profundamente ao ponto de eu não conseguir chegar para outra pessoa e pedir desculpa. É uma das facetas do orgulho que a gente precisa, né, ir quebrando pouco a pouco. E aqui, queridos, a gente não fala no sentido de julgar, né, de criticar o outro, até porque, né, você vai lendo aqui, vai se vendo muitas dessas características. Mas é só realmente esse alerta que a gente precisa ter. Então, ou seja, eu não admito meu erro, eu não me arrependo, algumas vezes também puxa o orgulho muito forte, né, na gente. Não pedir desculpas, muita dificuldade em pedir ajuda. A gente nunca quer se colocar nessa posição de precisar da ajuda do outro. Isso também é um alerta, né, que fica para o nosso orgulho.
preciso provar que eu sempre tenho razão. Então, tô certo sempre, eu preciso provar, isso também é um alerta que fica pra gente. Dificuldade de lidar com críticas, isso a gente tem muito, né? Vem uma pessoa conversar conosco e dizer, olha, você é isso, vem mostrar algo, né? Uma crítica sobre nós, e o nosso primeiro impulso é repelir aquilo. Já o Evangelho, ele vem nos dizer pra gente absorver, aceitar aquela crítica e se autoanalisar, né? Será que tem a ver? Se não tiver, a gente passa adiante, a gente continua. Se realmente nós tivermos aquilo que foi alvo de crítica do outro, parar, refletir. Não entrar num processo de autoculpa, né? De culpabilização enfim, não é interessante. Mas é realmente parar, observar, analisar e aí seguir em frente, né? Buscando não cair mais nos mesmos erros. Então são questões que nos ensinam bastante. Como nós falamos aqui, o outro é um grande parceiro, né? O outro, ele nos ajuda muito. Mesmo que não seja a intenção do outro isso, ajudar, mas nos ajuda, se nós soubermos aproveitar. Reclamar, queixar-se o tempo todo, reclamar em demasia das pessoas, também é um alerta, né, que fica para nós. Às vezes a timidez, e aqui eu não estou dizendo que timidez é sempre orgulho, mas refletir um pouquinho sobre qual é a causa, né, da minha timidez. Então, às vezes a gente pode encontrar ali uma facetazinha do orgulho também, vale a pena a análise. Vaidade também, aqui eu não estou dizendo que a gente não precisa se cuidar, porque auto-amor e autocuidado não diz respeito a essa vaidade excessiva, né? Também é algo que fica um alerta pra gente. Intolerância com relação ao outro, que vem muito daquilo de eu tô certo e o outro errado, e a gente tende a repelir o outro. Então, são diversas situações e características que a gente precisa observar, né? E, novamente, a importância do autoconhecimento nesse processo, para que a gente vá se desligando, né, cada vez mais desse orgulho e desenvolvendo essa virtude tão importante, que é o nosso tema daqui de hoje, que é a humildade. Mas não dá para falar de humildade sem puxar, né, esses debates sobre o orgulho, porque estão, de certa forma, relacionados. Então, queridos, o convite é realmente a gente ir se desligando do orgulho, e é doloroso no início, realmente, porque orgulho ferido é doloroso, mas é um grande alerta pra gente ir se modificando. E aí desenvolvendo, construindo, né, essa virtude da humildade em nós. E aí nós falamos sobre Jesus, né, que foi esse grande modelo e guia pra gente. Tá lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E Jesus, quando ele sobe ao monte, tá ali no capítulo 5 de Mateus, ele vem nos trazer as bem-aventuranças. E, queridos, vale muito um estudo sobre, porque são frases pequenas, né, mas de um entendimento, né, de uma reflexão, de sentimento, tudo muito grande. Então, vale muito essa reflexão. E aí, qual é a primeira bem-aventurança? Jesus vem dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, a depender da tradução, porque deles é o reino dos céus. Então está lá em Mateus, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou mostrar aqui os livros para vocês. O Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 7, né? Kardec agrupa diversas mensagens dele e dos espíritos sobre a importância da humildade nesse capítulo. Então vale a pena o estudo também. Mas a gente vai se ater um pouquinho à parte do Novo Testamento mesmo de Mateus, a parte da bem-aventurança de Jesus,
Bem-aventurados os pobres de espírito ou os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso nos diz Jesus. E aí a gente se questiona, o que é bem-aventurados, né? Porque é uma expressão que a gente não utiliza hoje, né? Uma pessoa, ela conquista algo, né, difícil, ele passou por um processo muito longo, conquista, e a gente chega para ele e diz, você é um bem-aventurado. Não, a gente não diz isso, né? Mas bem-aventurados, embora tenha saído do nosso vocabulário, né, mas bem-aventurados significa felizes, significa afortunados, né? Jesus está ali incentivando, está ali dando aquela palavra, né, de fortalecimento para a gente, e falando que são pessoas felizes por terem conquistado algo, tá? Então, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, e tem ali, né, o complemento, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, esses pobres em espírito, o que quer que signifique isso, eles são felizes, e devido a essa conquista deles, eles vão ganhar algo, que no caso é esse ingresso, né, eles conseguiram entrar aí nesse reino dos céus, que a gente vai debater um pouquinho sobre isso também. E aí a gente chega, o que significa esse pobres em espírito ou pobres de espírito? Será que são pessoas de espírito pobre? Né? Já é primeiro questionamento nosso, e a gente já disse que não é, né? Não significa, na verdade, muito pelo contrário. Pobres de espírito significa estar muito ligado realmente com essa virtude da humildade. Só que estudando sobre, né, existem diversos comentadores bíblicos, e não necessariamente espíritas, mas que vêm trazer um entendimento para a gente sobre as palavras utilizadas no Novo Testamento. Existe um dicionário bíblico de um rapaz chamado Douglas, né, Novo Dicionário da Bíblia, de Douglas. Ele vem dizer que esse espírito, porque a gente se questiona, né? Será que esse espírito é o princípio inteligente do universo? Né? Como nos veio perguntar Kardec, e os espíritos responderam, né, que o espírito é o princípio inteligente do universo. Será que estava se referindo a isso? Então, seria o princípio inteligente do universo pobre? E a gente sabe que não é bem assim, né? Do grego, do Novo Testamento, a palavra é a palavra pneuma. O que significa? Esse Douglas, né, que ele é uma das pessoas que faz os dicionários bíblicos, ele vem nos dizer que o espírito pode estar muito ligado à questão psicológica da coisa, do ser. Então pode indicar uma sede por percepção, uma sede do sentimento, né, da vontade, um estado da mente, né, ou seja, questões muito psicológicas do ser, mas também pode indicar o ego, que é uma parte ainda muito forte nossa, né? Então, buscando essa conclusão de Douglas e trazendo aqui para o nosso entendimento, pobres em espírito significa pobres em ego, ou seja, humildes, né? São pessoas que deixaram de lado o ego, entenderam que o ego ele é prejudicial ao ser, e isso veio de uma compreensão profunda, né, de si mesmo, e deixaram de lado o ego e foram para a essência. Esses são felizes, são bem-aventurados, né? Tem uma frase de Rodolfo Caligares que eu gosto muito, que ele vem falar sobre esses pobres de espírito. Ele vem dizer que são aqueles que, aspirando à perfeição, ou seja, já vem de uma compreensão de si mesmo e já entendeu que o seu objetivo é a perfeição, e comparando o modelo ideal a ser atingido, que é a perfeição,
e o pequenino grau de andamento a que chegaram, ou seja, onde ele está. Então, nessa comparação do modelo que eu quero ser para o modelo que eu estou, reconhecem o quanto ainda são carentes da espiritualidade. Então vejam que frase rica. A partir do meu progresso, né, da minha transformação de mim mesma, eu entendo que a minha meta, o meu objetivo é a perfeição. E eu vejo que existe ali um caminho ainda a percorrer. Por quê? Porque eu sei onde eu estou. Eu sei em que momento eu já cheguei, né? Que às vezes a gente fica, eu ainda tô assim, mas a gente pode mudar essa visão para, olha o quanto eu já cresci. Então entende o lugar em que já conquistou, entende aonde quer chegar e vê o quanto ainda necessita da espiritualidade. Então são esses os pobres de espírito. Por isso que nós falamos dessa perfeita compreensão de si e de onde eu quero chegar. E ser pobres de espírito, que significa a humildade, né, a simplicidade de coração, é realmente o que nos garante esse ingresso no reino dos céus, no reino de Deus. Né? Então, esses espíritos que já conquistaram, né, conquistaram essa virtude tão importante, essas pessoas garantem a entrada nesse reino dos céus. Mas o que seria esse reino dos céus? Que às vezes a gente pensa muito, né, em um lugar circunscrito o céu. Eu vou entrar lá, estou aqui com o meu ingresso, né, consegui a humildade, estou aqui com o meu bilhete de entrada e vou entrar nesse reino dos céus. Será que é assim? E daí a gente já vai conversar um pouquinho, né, sobre reino dos céus. Porque se você vê no Evangelho de Mateus, ele não fala, ou pouquíssimas vezes fala, né, eu acho que ele não fala sobre reino de Deus, ele sempre usa reino dos céus. Por quê? Porque Mateus, ele falava, o público-alvo do Evangelho de Mateus são os judeus. E os judeus, eles não falavam o nome de Deus. Lembra dos mandamentos lá de Moisés, né? Que Moisés traz os 10 mandamentos, que tem lá não falar o nome de Deus em vão. Então eles tinham isso muito forte, ao ponto de eles não falarem, né, a palavra Deus. E aí, substituindo, Mateus utiliza reino dos céus. Mas o que seria esse reino dos céus? Existe uma definição para essa expressão que eu acho belíssima, linda, para mim é a mais bela, né, que eu considero, uma opinião muito particular, que está lá no livro Boa Nova, no capítulo 3. Jesus falando, né, para Hanã, né, e Jesus conversando com esse sacerdote. Jesus fala para ele sobre o reino de Deus, diz que está passando ali para a construção do reino de Deus. E Hanã pergunta, reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus dá uma definição, queridos, que nos toca profundamente a alma. Vem dizer, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Olha que lindo. Reino de Deus, o reino dos céus, é a obra divina no coração dos homens. No coração. Obra divina. A essência divina que há em cada um de nós. E às vezes a gente fica pensando que esse reino dos céus, que essa entrada, ela é algo externo, né? Mas Jesus diz em vários momentos que o reino de Deus está dentro de vós e vem nos falar parábolas, né? Nos falando do reino de Deus,
nos mostrando que é interno. E esse obra divina no coração dos homens, né, que Humberto de Campos traz aqui pra gente, é a definição do que seria esse reino dos céus. Então, não é um ambiente externo, mas é um estado da alma. É algo nosso. É o deixar aflorar essa essência divina que há em cada um de nós. É isso o que os pobres de espírito, os pobres do ego, o que os humildes, os simples de coração tendem a ganhar. É a entrada nesse reino dos céus que é essa obra, essa essência divina em nós. Veja que coisa bonita. E é o objetivo máximo dessa nossa encarnação, é fazer esse reino de Deus, esse reino dos céus, aflorar por cada um de nós. Esse é o grande convite, né? Em que nós precisamos enxergar isso, compreender e buscar, né? Buscar esse reino de Deus. Esse é o convite. E Jesus vem dizer, porque deles é o reino dos céus, ou seja, não é será, né? Então, encarnados aqui na Terra, nós podemos deixar vir e entrar, né, nesse reino dos céus. Basta nos esforçarmos para desenvolver essa virtude tão importante e tão singular, que é a humildade. E, queridos, o nosso horário já está quase chegando, mas ainda temos muitas reflexões para fazer, porque o que acontece? Muitas pessoas não compreenderam e ainda não compreendem, né, a mensagem de Jesus. E nós vimos muitos acontecimentos naquela época que decorrem disso, dessa parcial compreensão da mensagem de Jesus. Nós não temos, né, muito tempo para debater sobre, mas o caso de Judas é um caso muito particular, né, do apóstolo Judas Iscariotes, porque graças a Deus nós temos toda essa literatura espírita vasta, né, que nos mostra quem foi Judas e suas reais intenções. E quando a gente vai ler o Novo Testamento, há muito pouca coisa sobre, e colocam sempre Judas nessa situação de traidor, né? Então, até quando estão fazendo a listagem dos apóstolos, diz lá, Pedro, citando os 12, e Judas que o traiu, né? Então, graças a Deus que nós temos essa literatura espírita que nos mostra o quanto Judas amava Jesus, mas que não entendia completamente Jesus. Então achava que esse reino de Deus que Jesus tanto falava, ele viria por meio de armas, né, ou por meio de guerras contra o Império Romano. E Jesus estava ali o tempo todo e está ainda hoje nos convidando a esse reino de Deus, que é interno, né? E por conta dessas da não compreensão da mensagem, né? E devido às fragilidades de Judas, alguns defeitos que ele ainda tinha de impetuosidade, enfim, diversas características do próprio Judas fizeram, né, ter esse fim aí da crucificação de Jesus. Mas foi algo que ele se arrependeu profundamente, né, quando viu o rumo dos acontecimentos, ao ponto de tirar a própria vida, como nós sabemos. Então, reino dos céus, reino de Deus é algo que a gente ainda não compreende, né, mas entendam, obra divina no coração dos homens, essência divina em nós. É isso que nós iremos conquistar, deixar aflorar quando nós desenvolvemos essa virtude, que é a humildade, a primeira bem-aventurança. E aí eu queria trazer dois personagens que, ao meu ver, eles entenderam, embora não tenham compreendido no início, mas
a encarnação deles, né, ao compreenderem a mensagem de Jesus e se transformarem com isso, eles dedicaram um profundo sacerdócio toda a encarnação para a mensagem do Cristo. São dois, Paulo e Pedro. E aí eu vou relatar duas cenas que me tocam muito e que a gente vê características profundas de humildade. Ambas estão no livro Paulo e Estevão, tá? Que eu também tô com ele aqui. Coraçãozinho aqui. Então, queridos, quem nunca leu Paulo e Estevão e pensa que a gente só vai entender sobre Estevão e Paulo nesse livro, está um pouco enganado, que a gente tem também conhecimento sobre outros personagens muito marcantes, como a figura de Simão Pedro, por exemplo, como Abigail, como Tiago Menor. Então tem diversos personagens muito interessantes e que nos trazem muitas reflexões aqui no Paulo e Estevão. E aí eu vou trazer duas cenas, uma cena de Paulo e uma de Pedro, mas que envolve Paulo também, pra gente conversar aqui, né, trazer toda essa questão da humildade, que é a nossa virtude aqui hoje. A de Paulo é muito famosa, na verdade a de Pedro também, mas a de Paulo é quando ele era Saulo ainda, e é quando ele se dá conta de que, quando ele encontra-se com Jesus, né, na estrada de Damasco, e ele se dá conta de que ele estava indo num caminho equivocado. E então, eu fico imaginando quantos de nós, né, teríamos essa mesma postura de Paulo, de Saulo na época. Porque é muito forte a cena. Então ele se encontra com Jesus, né, ele cai do cavalo, se encontra com Jesus, Jesus diz que é Jesus, né, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Sou Jesus de Nazaré. E naquele momento ele se dá conta dos seus equívocos com relação à figura de Jesus, porque ele estava indo caçar Ananias, né, que é um grande trabalhador do Cristo, que tinha convertido a sua noiva, Abigail, ao cristianismo. E aí, ele, ao se dar conta, eu fico imaginando a gente, né? Imagina, matou diversos cristãos, né? Todo aquele processo. Ele, em vez de entrar naquele processo de autoculpa, de meu Deus do céu, ele olha para Jesus e diz: Senhor, já colocando Jesus, né, na posição de mestre de todos nós, Senhor, o que queres que eu faça? Olha que pergunta forte. Veja se não é uma profunda humildade de Paulo ao descobrir, né, ao dar-se conta que estava equivocado na sua caça aos cristãos, parar e dizer: Senhor, e agora? O que eu faço? Não, o que você quer que eu faça? Vejam só que grandeza, queridos. E fica essa lição para cada um de nós, né? Essa postura de humildade muito profunda de Paulo, de Saulo na época. E o reconhecimento dos seus erros, né? Porque eu fico imaginando a gente, e isso acontece conosco normalmente quando finalizamos a encarnação. A gente chega no mundo espiritual e, ao se dar conta, né, da quantidade de coisas, você, meu Deus, agora vamos preparar a próxima encarnação, né? Mas que nós possamos hoje, aproveitando ainda essa encarnação, né, nesse processo aí de autoconhecimento, nos dar conta dos nossos equívocos e modificar. E num processo de profunda humildade, dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Essa é uma lição de Paulo belíssima para cada um de nós. E a outra lição que eu queria trazer aqui, né, já encaminhando para os nossos momentos finais, é a lição de Pedro. Pedro, queridos, foi aquele apóstolo, né, que a gente se identifica muito com ele, porque muito questionador, né, muito ativo e espontâneo, e
impetuoso também, muitas características que são nossas. E você vê Pedro negando Jesus 3 vezes, né? Você vê Pedro caindo ali, estava andando sobre as águas, cai. Você vê Jesus chamando Pedro ali, repreendendo Pedro diversas vezes. Então, Pedro era essa figura antes de eu ler Paulo Estevão, né? Eu tinha esse entendimento de Pedro. E em Paulo Estevão você vê um Simão Pedro que assumiu realmente, né, o cristianismo nascente ali, assumiu o colégio apostólico e dedicou a sua vida para os ensinos, né, para a mensagem de Jesus. E aí existe uma parte, um momento de profundo conflito ali no cristianismo nascente. Porque você tem, de um lado, Tiago Menor, que é o apóstolo que assumiu a Casa do Caminho, né, que a Casa do Caminho era ali a casa em que eles socorriam doentes, né, e que tinha a Igreja do Caminho também, onde eram feitas as lições, e onde eles acolheram Estevão, enfim, né, leiam, gente, é belíssima a história, de muitas reflexões pra gente. E aí, de um lado, estava Tiago Menor, que queria colocar, né, algumas questões do judaísmo no cristianismo nascente. Então a questão da circuncisão estava muito forte ali, né? E Tiago queria, porque queria que todos que se ligassem ao cristianismo fossem circuncidados. E já Paulo, com todo o amor dele para os gentios, né, para o povo pagão, era totalmente contra isso e dizia que o cristianismo era para todos. Então estava naquele embate muito forte entre os dois, ao ponto de Paulo reunir, né, um pessoal e começar a criticar Simão Pedro para todas as pessoas ali presentes, dizendo que ele estava sendo injusto, que isso era um absurdo, que ele estava indo a favor de Tiago, e Paulo em toda aquela, né, energia, né, e algumas vezes até sendo rude, né, em alguns momentos. E aí, e Simão Pedro escutando aquilo. E Paulo falando, que achava um absurdo, e falando, e aquela galera reunida, todo mundo olhando para Simão Pedro, e Simão Pedro calado, observando aquilo. E Emmanuel, queridos, ele traz pra gente os pensamentos de Simão Pedro naquele momento. E é lindo, 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 né? Vou ver até se eu encontro aqui, porque naquele momento Simão Pedro lembra de Jesus. E aí lembra de Jesus e lembra da figura da cruz, como uma perfeita reta, vertical e horizontal, e aquilo lembra ele o equilíbrio. E diz que ele não poderia ser injusto nem com Tiago, que tinha assumido a Casa do Caminho ali e levado adiante quando os apóstolos foram presos e outros tiveram que ir para outras localidades, e nem abraçar, né, tudo que Paulo falou. Simão Pedro em nenhum momento rebateu as críticas de Paulo, muito pelo contrário, pediu perdão por tudo de ruim que ele já tinha feito, por todos os seus equívocos, dizendo: eu, melhor do que ninguém, sei, porque eu neguei o Cristo 3 vezes, e mostrando uma profunda maturidade